Prezados alunos de Biologia 3, essa é a última, graças ao Senhor, aula do conteúdo de interação gênica e herança ligada ao sexo. Na última videoaula, nós falamos bastante sobre a determinação sexual no sistema cromossômico XY, que é o sistema cromossômico de grande parte dos mamíferos, inclusive do ser humano, né? E vimos que, com base nesse sistema de determinação cromossômica do sexo, quando o gene que causa doença com seus alelos estão na parte não homóloga do X, nós temos os padrões de herança ligados ao X. Dominante, se for o alelo dominante que causa doença, ou recessivo, se for o alelo recessivo que causa doença. Aqui no terceiro ano de Biologia do Campus Bambuí do IFMG, nós, professora Ludmila e eu, optamos por trabalharmos só com herança ligada ao X recessiva. Dentro desse tipo de herança, o alelo recessivo presente no cromossomo X causa a anomalia, causa a doença, causa o fenótipo afetado, e o alelo dominante localizado no cromossomo X causa a normalidade. Nunca se esqueçam, como está aqui no slide, que homens são sempre hemizigotos. O que isso quer dizer? O homem só tem um cromossomo X. Então, se ele tiver o X com o alelo recessivo, ele manifesta a doença. Se ele tiver o X com o alelo dominante, ele é normal. As mulheres, por outro lado, elas já podem ter 3 genótipos possíveis. Elas não são hemizigotas. Podem ser homozigotas dominante, nesse caso normais, heterozigotas, com um alelo dominante e um recessivo normais, mas portadoras, podem transmitir a doença para metade dos seus filhos do sexo masculino, ou homozigotas recessivas, e nesse caso elas manifestam o fenótipo de doença, tá? Vamos falar agora sobre a herança ligada ao Y. A herança ligada ao Y tem o alelo causador da anomalia localizado na parte não homóloga do Y. E aí, isso gera características bem óbvias. Primeiro, somente homens serão afetados, porque somente os homens têm a porção não homóloga do Y. Então, esse tipo de anomalia, ou esse tipo de característica, somente se manifesta em homens. E além de só manifestar em homens, um homem afetado transmite para todos os seus filhos. Por que, Rafael? Porque um homem afetado que tem o Y com o alelo que causa a característica, que causa o fenótipo, é esse Y com esse alelo que vai ser transmitido para todos os meninos filhos dele. Por isso que esse tipo de característica com herança ligada ao Y somente se manifesta em homens e tem transmissão obrigatória do pai afetado para todos os seus filhos do sexo masculino, tá? Então, como vocês podem ver aqui no heredograma, somente temos homens afetados e um homem afetado transmite para todos os seus filhos, porque é o Y com o alelo que causa a característica que está sendo transmitido pelo pai para os seus filhos, enquanto que o cromossomo X obrigatoriamente está vindo da mãe. Um homem transmite para suas filhas o X, por isso que elas não têm herança recebendo, né, essa característica do pai, mesmo porque elas não têm Y, então não vão manifestar características de herança ligada ao Y, tá? Então, só manifesta em homens e também um homem afetado transmite para todos os seus filhos do sexo masculino, tá? Uma característica que tem herança ligada ao Y, muito comum na região da Índia, é a presença de pelos crescendo a partir do canal auricular. Então, esse é um fenótipo que tem a sua determinação genética em um gene localizado na porção não homóloga do Y e tem, portanto, herança ligada ao Y, tá? Bom, pessoal, a herança mitocondrial, como o próprio nome diz, ela está relacionada a genes localizados no DNA das mitocôndrias. Vocês devem se lembrar que a mitocôndria, assim como o cloroplasto, é uma das poucas organelas da célula eucariótica que apresenta DNA próprio. E esse DNA mitocondrial, ele está envolvido em processos metabólicos, muitas vezes, que determinam fenótipos
muitas vezes relacionados a doenças que têm relação com esses metabolismos que ocorrem na mitocôndria. E esse tipo de doença, cujo gene está localizado no DNA mitocondrial, tem herança mitocondrial. E qual que é a característica dessa herança mitocondrial? Antes da gente analisar essa característica, a gente precisa lembrar do processo de fecundação que ocorre na espécie humana. Vocês sabem que espermatozoide, gameta masculino, se encontra com o óvulo, gameta feminino. E que o espermatozoide é um tipo de célula que tem um citoplasma muito restrito. E as mitocôndrias ficam localizadas na base do flagelo, fornecendo ATP para o movimento flagelar. Por outro lado, o óvulo ele é uma célula com uma grande quantidade de citoplasma, um citoplasma bem rico, lotado de mitocôndrias. No momento da fecundação, apenas o núcleo do espermatozoide penetra dentro do óvulo. Então, o homem, com seu gameta masculino, contribui apenas com material genético para a formação do zigoto, enquanto que praticamente 100% do citoplasma do zigoto vem do citoplasma do óvulo. Então, todas as mitocôndrias que estão no citoplasma de um zigoto são as mitocôndrias que vieram do citoplasma do óvulo. É por esse motivo que você que está vendo essa videoaula precisa agradecer a sua mãe, esteja ela onde estiver, porque todas as mitocôndrias que estão nas suas células hoje, que estavam no zigoto que deu origem a você, elas vieram da sua mãe. Então, independente de onde a sua mãe estiver, pelo menos as mitocôndrias delas estão vivas dentro de você. O DNA delas está dentro de você. E é por esse motivo que a gente chama a herança mitocondrial de herança materna. Porque a mãe consegue transmitir as suas mitocôndrias para todos os seus filhos e filhas, porque as mitocôndrias têm herança exclusivamente materna. O pai não contribui com nenhuma mitocôndria que vai formar o seu zigoto e que, obviamente, a partir do zigoto, formam todas as suas células, tá? Então, nunca se esqueçam que as mitocôndrias do zigoto vêm todas elas do óvulo materno. E isso determina que a herança de genes localizados no DNA mitocondrial seja uma herança materna. Conforme a gente vê nesse heredograma, indivíduos afetados, coloridos, têm uma característica cujo genótipo está determinado no DNA mitocondrial. Vejam, portanto, que uma mãe afetada transmite para todos os seus filhos e filhas, porque ela transmite as suas mitocôndrias através do óvulo. Um homem afetado não transmite nem para filhos nem para filhas, porque as mitocôndrias que dele têm problema não são transmitidas no processo de reprodução. Mas uma mulher afetada, mais uma vez, ela transmite as mitocôndrias através do óvulo dela para filhos do sexo masculino e filhas do sexo feminino, e para todos, ok? Sem exceção. Então, uma mulher afetada transmite para todos os seus filhos, e homens afetados não transmitem para ninguém, em virtude da localização desse DNA que está, os genes causadores desse fenótipo, ou dessa doença, por exemplo, localizados no DNA mitocondrial, que só passa de mãe para filhos e filhas, nunca passa do pai para os seus descendentes. Tranquilo? E para completar essa videoaula, eu queria falar sobre um último tipo de herança, que não é ligada ao sexo, tá? É uma herança que a gente chama de multifatorial, ou também chamada de quantitativa. Toda característica que tem herança multifatorial ou quantitativa são determinadas por muitos genes e tem também um forte efeito ambiental, tá? Então, as características multifatoriais, elas têm esse nome porque elas são determinadas por muitos fatores. Muitos genes, cada gene com muitos alelos, mais um forte efeito ambiental. O primeiro exemplo que eu trago aqui para vocês é a cor da pele humana. A cor da pele humana, ela tem herança multifatorial. Ela é controlada por muitos genes e também ela tem um forte efeito ambiental devido à exposição aos raios solares que estimula a produção de melanina,
que é o pigmento responsável por tons de pele mais escuros. Então, a pessoa negra, ela tem um depósito, uma produção de pigmento melanina na sua pele muito maior do que uma pessoa parda e esta, por sua vez, do que uma pessoa considerada branca. Tá? A melanina, não posso deixar de reafirmar, ela é um pigmento importantíssimo na nossa pele, pois ela protege as células da pele e das camadas que estão abaixo contra a incidência dos raios ultravioleta, que são indutores de mutação e causam vários problemas à saúde, como é o caso do câncer de pele, tá? Bom, além de ter um forte efeito ambiental, no caso da cor da pele, pela exposição aos raios solares, existe uma determinação genética. Hipoteticamente, isso aqui é só para ficar mais claro na cabeça de vocês, a cor da pele é determinada por 3 genes, gene A, gene B e gene C, com os seus alelos dominante, Azão, Bzão e Czão, e recessivos, Azinho, Bzinho e Czinho. E a combinação da quantidade de alelos dominantes é determinante da quantidade de melanina produzida. Então, aqui, para ficar didaticamente fácil de entender, o autor da figura colocou os alelos dominantes como bolinhas escuras e os alelos recessivos como bolinhas claras. Então, um indivíduo, por exemplo, como esse, Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, Czinho, Czinho, ele praticamente não vai produzir nenhuma melanina, ele vai ser branco, porque são os alelos dominantes e a quantidade de alelos dominantes que compõem o genótipo que determina o teor de produção de melanina. Enquanto que esse indivíduo aqui, que é Azão, Azão, Bzão, Bzão, Czão, Czão, ele tem aí 6 alelos dominantes. Então, ele vai ser um indivíduo negro, produtor de uma grande quantidade de melanina. Então, além da determinação genética por efeito aditivo dos alelos dominantes em cada um dos genes que controla a característica, as características quantitativas multifatoriais, elas têm um forte efeito ambiental. Se os genes A, B e C estiverem cromossomos homólogos diferentes, eles terão segregação independente. E aí nós poderemos aplicar o que a gente já discutiu sobre a segunda lei de Mendel. Outra característica multifatorial, aqui muito relacionada aos alunos da agropecuária, é a produção de leite. A produção de leite é uma característica multifatorial porque ela tem determinação genética por muitos genes com efeito aditivo entre os seus alelos. E ela também tem um forte efeito ambiental, porque vocês sabem melhor do que eu que determinadas condições ambientais, como temperatura, qualidade do volumoso, qualidade e balanceamento do concentrado, são fatores que vão alterar a produção de leite de uma vaca, mas o potencial genético dela é determinado por efeito aditivo entre os alelos dos vários genes que controlam a produção de leite. Então, aqui na ponta do gráfico, onde a gente tem vacas que têm uma alta produção de leite, a gente tem vacas com muitos alelos dominantes em muitos genes. Seria uma vaca, por exemplo, Azão, Azão, Bzão, Bzão, Czão, Czão, Dzão, Dzão. Top na produção de leite, mas que para expressar essa capacidade tem que ter temperatura adequada, volumoso de boa qualidade e concentrado balanceado. Na ponta de cá, nas vacas de baixa produção, a gente tem vacas com muitos alelos recessivos. Seriam vacas Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, Czinho, Czinho, Dzinho, Dzinho. É uma vaca que tem um potencial de produção baixo. Quando a gente coloca ela num ambiente melhor, ela até produz um pouco mais leite, mas nunca chega na produção de uma vaca como aquela outra, tá? Então, a cor da pele da espécie humana e a produção de leite são exemplos de características multifatoriais, de forte efeito ambiental, determinadas por muitos genes e que têm determinação genética aditiva pela quantidade de alelos dominantes nos vários genes que controlam aquela característica, ok? Para quem puder, assistam às videoaulas online gravadas ou tentem assistir a aula online da segunda semana dessa postagem, porque eu vou estar resolvendo essa questão e essa outra questão. Então, é importante para vocês verem como que a gente desenvolve questões. Por exemplo, como essa de interação gênica, é uma questão de epistasia recessiva,
do padrão de cor de Labrador, e uma característica aqui, um heredograma de herança ligado ao X, tá? Então, não percam as aulas online ou a gravação dessas aulas online da segunda semana ou da parte 2 para ver a resolução dessas questões. E com isso, nós concluímos mais um bloco de conteúdos aqui da Biologia 3. Não deixem de responder as perguntas resumo para os alunos das minhas turmas, pois valem nota e frequência, e não deixem de começar a fazer as listas de exercício, no caso dos alunos da turma da Biologia da Ludmilla, porque vocês têm a postagem um pouco mais no grupo 2 e vocês já podem começar nessa postagem a adiantar as questões da lista. Dúvidas e perguntas, procurem o professor para a resolução, pelo fórum, pelo WhatsApp ou por e-mail. Bons estudos para vocês.